Bem-vindos e bem-vindas à novíssima temporada do Descomplicar a Juventude. Este é o primeiro episódio de uma segunda temporada recheada de novidades e com temas bastante interessantes. É verdade. E novidades são essas, podemos também já abordá-las no início deste Claro. episódio. Porque nesta segunda temporada de Descomplicar a Juventude, vamos mesmo descomplicar estes temas com a ajuda de muitos jovens, de alguns, não sabemos ainda, porque neste primeiro episódio queremos dar-lhe a novidade. Nos próximos temas a serem descomplicados, vamos ter uma plateia em estúdio para falar connosco e também para dar as suas opiniões, para contribuírem com os seus pontos de vista e aproveitarem a presença dos especialistas para Tirarem também dúvidas. eles descomplicarem a sua cabeça. Por isso, vamos então hoje falar de um tema que é bastante pertinente, são os consumos com e sem substância, e com isso vamos também contar com a presença de um convidado excelente para falar sobre isto hoje. É verdade. Hoje contamos com o Paulo Jesus. O Paulo faz parte, portanto, do CRI, do Centro de Respostas Integradas, da Administração Regional de Saúde do Alentejo. Disse corretamente. Muito bem dito. Maravilha. Começo por lhe perguntar, de uma forma sintética, o que são os consumos com e sem substância. Muito bem, então começamos logo bem. Então é assim, nós durante muito tempo, as respostas na área das dependências em Portugal centraram-se muito nas substâncias. Daí, inclusivamente a própria designação dos serviços na altura, assentavam muito na substância. Centros de atendimento a toxicodependentes, Instituto da Droga e da Toxicodependência. Portanto, as respostas estavam todas centradas na substância e a relação do indivíduo e da comunidade com a substância. Daí a dimensão tóxica. O que aconteceu há uns 10, entre 8 e 10 anos para cá, foi uma mudança total de paradigma. O surgimento das novas dependências. E de repente nós começamos a ver, e eu ainda muito recentemente comentava com alguns jovens e dizia-lhes, nós tínhamos uma porta que só tinha uma campainha para os toxicodependentes. E de repente começámos a ter outro tipo de toques de ajuda, de pedidos de ajuda, de indivíduos que tinham outro tipo de dependências que não envolviam substâncias. E obrigam-nos a repensar o que é que está aqui a acontecer. E o que está a acontecer é isso mesmo que vocês dizem. Portanto, nós temos hoje um conjunto de comportamentos aditivos, esta é a expressão correta para estas novas áreas. Comportamentos aditivos é todo o comportamento que visa a procura do prazer e que numa dimensão impulsiva ou compulsiva pode levar a uma dependência. E de repente obrigar-nos a repensar um bocadinho o que nós estamos aqui a fazer. Portanto, as dependências sem substância são todas as dependências, como diz o nome, não envolvem uma substância psicoativa, mas cujo padrão comportamental é exatamente o mesmo. Ok. E falando nos jovens que têm estes comportamentos, que fatores de risco é que tornam um jovem a ser mais suscetível a ter um comportamento de risco? Muito bem. Eu antes disso queria dizer o seguinte, um dos desafios que vem acoplado a esta mudança de paradigma é exatamente a abertura do espectro, porque antigamente nós focávamos muito na relação do indivíduo com uma substância, era relativamente, eu não direi fácil, mas era relativamente previsível nós definirmos um perfil ou pela idade ou pela condição social e tudo mais. Quando nós abrimos o espectro às novas dependências, nós estamos-nos a pôr todos, dos jovens aos menos jovens, dos graúdos aos miúdos, todos, dos mais variados espectros. Só a título de exemplo, e não vou fugir à pergunta, nós começámos por especializar-nos, nomeadamente na área da prevenção, a trabalhar a pré-adolescência e a adolescência, e hoje estamos a trabalhar com a terceira idade. Okay. Nós temos um projeto com a Universidade Sénior de Vendas Novas, está previsto irmos trabalhar também com os de Évora. Vamos ter agora uma iniciativa no próximo dia 26 em Reolos, com a população sénior, entre os 60, 70, 80, 90 anos. Qual é a população? Quais são as adições aqui? A raspadinha, os ecrãs, as redes sociais, o álcool, a medicação. Portanto, esta questão abriu. A questão dos fatores de risco. Eu diria assim, os fatores de risco não estão só associados à juventude. Não é? O fator de risco é todo um conjunto de comportamentos e de elementos que, quando combinados, podem se transformar em fatores de perigo e podem condicionar o meu bem-estar físico, psicológico e outros. E, portanto, eu pessoalmente considero que os fatores de risco no processo preventivo têm que ser muito bem analisados, muito bem identificados, porque um risco pode também ser um fator de crescimento. Eu não consigo conceber uma vida sem riscos. Eu posso correr o risco de me apaixonar. Posso correr o risco de ser rejeitado. Vou deixar de me apaixonar porque posso ser rejeitado. Portanto, aquilo para mim o mais importante ao nível de fator de risco é quem eu sou na relação com o risco e qual é que é a fronteira entre risco e perigo. Dou como exemplo, no meu tempo, que não é o vosso, não era melhor nem pior, era só diferente. Eu jogava muito futebol, eu jogava futebol em campo, por exemplo, com Alcatrão. O que é que acontecia? Eu ia ao chão, magoava-me. É o brincar que é o risco? Não. Eram as condições que eram proporcionadas para o brincar. Hoje nós brincamos, tivemos que mudar um bocadinho as condições. E os fatores de risco têm um bocadinho isto. Nós temos que os conhecer, porque existem novos riscos, temos que os conhecer muito bem, mas temos que nos conhecer, sobretudo, na relação com estes novos riscos. E eu não tenho o discurso, e não vim cá para isto, não vou fazer, da diabolização. Que horror, o mundo está perdido, hoje os riscos são... Não é nada disso.
Quando nós dizemos no nosso tempo é que era, estamos a dizer que só somos só velhos, mais nada. Porque o nosso tempo não era. Tinha questões diferentes. Era apenas diferentes. Questões completamente diferentes. Completamente diferentes. E quais são os sinais de alerta que são mais facilmente detectáveis para percebermos que alguém está a ter um comportamento de risco, um comportamento prejudicial, um comportamento aditivo? Muito giro essas questões, porque são questões que me obrigariam. Eu precisava de outro programa para falar sobre isso. Mas dizer Vamos assim. convidar novamente o Paulo para vir cá. Eu tenho todo o gosto. Toda uma temporada para falar sobre isso. Eu tenho todo o gosto, porque é assim. Se nós nos centramos só a nível daquilo que são os sinais, nós perdemos a pessoa. Okay. A pessoa é mais do que emissor, peço desculpa, de sinais. Eu vou-vos dar aqui um exemplo, porque não consigo identificar pessoas, mas vou-vos só dar um exemplo muito simples, focado nos sinais. Recebemos um alerta numa determinada escola, num determinado conselho, numa determinada turma, daquele que era o delegado de turma e era o carismático líder da turma. Era um indivíduo absolutamente extraordinário, era a alavanca de todas as relações sociais, todos os projetos e dinâmicas que aquela turma tinha. O que é que aconteceu? O jovem perdeu o apetite, andava desleixado na sua imagem, andava com os olhos vermelhos, perdeu as notas estavam aí por aí abaixo, chorava, começou a ter comportamentos antissociais e de repente, Paulo, uma intervenção para a turma, porque o jovem claramente está a consumir, porque os sinais são claros. O jovem teve a coisa mais normal e desejável, da minha perspectiva, que perdeu a namorada. A namorada trocou pelo melhor amigo. Ele teve que sofrer. Os sinais que ele revelou foram num sofrimento interior. Não estou a desvalorizar os sinais, eles são muito importantes. Mas eu volto a dizer, se todo o comportamento é uma forma de comunicação, então vamos conhecer o comportamento da pessoa, vamos para conhecer a pessoa e perceber que tipo de sinais ela nos está a dar. E dou-vos um exemplo. Há não muito tempo, numa escola, vi um jovem curvado sobre si próprio. E alguém que passava sobre ele dizendo, dói-te a barriga. Ele só estava triste. A dificuldade de distinguir uma tristeza, um lado emocional, de um lado físico, leva-me a pensar, por exemplo, sobre a questão do analfabetismo emocional hoje. Até que ponto é que eu sou capaz de conhecer o outro? E considerando que a linguagem não verbal é 90% e quase 9% daquilo que eu sou, vamos conhecer o outro, vamos com ele estabelecer uma relação e depois vamos à procura dos sinais. Fiz-me entender? E mesmo se eu venho a descobrir que o jovem está a consumir alguma coisa, eu posso comunicar algo mais profundo através de um determinado comportamento. Ok. Eu posso começar a beber álcool, porque o meu problema não é com o álcool, é com aquilo que ele me proporciona, que pode ser, por exemplo, a facilidade de comunicar que eu não tenho. O meu problema é a timidez, não é a relação com o álcool. Ok. Compliquei? Não, percebemos. Sim? Percebemos, sim. Acho que Ótimo. claramente. Ainda bem. Agora, se calhar, vamos entrar numa fase em que vamos entrar aqui por temas. Sim. E vamos agora abordar a internet. Então, Paulo, de certa forma, hoje em dia, estamos todos, de uma forma ou de outra, viciados na internet. E essa expressão é forte. eu só acrescentei potencialmente viciados, eventualmente viciados. Porque entre o uso de uma tecnologia, o abuso dessa tecnologia e a dependência, vai um percurso considerável. Eu acho que nós, à partida, nesta tecnosociedade, somos todos consumidores de tecnologia. Agora, a forma como nós, voltamos à questão da relação, nos relacionamos com ela, essa sim pode fazer a diferença, pode ser então de uma forma dependente. A questão da tecnologia é um tema muito interessante, porque nós hoje temos uma sociedade que quase que nos proíbe de viver sem tecnologia, ela é quase determinante. Agora, se nós pensarmos na tecnologia como um instrumento, como algo que facilita um determinado projeto, eu acho que esse é o primeiro fator de proteção. E o meu medo é que nós fechemos o nosso mundo em torno de uma determinada tecnologia, e aqui particularmente os ecrãs. Eu queria destacar, já agora pegando a ideia da tecnologia, focar no ecrã. O ecrã é uma estrutura muito prazerosa. Ela emite um conjunto de sinais extremamente prazerosos e extremamente intuitivos, ou pela cor, ou pelo som, ou por aquilo que me proporciona, logo chamam a minha atenção. Vejo isso nas crianças. Quando uma criança nasce, automaticamente, se nós a quisermos calada, basta-lhe pôr um telemóvel. Faz já também facilidade de acesso, não é? Muito mesmo. Nesta tecnosociedade, o uso que eu faço das tecnologias, claramente, são um fator de risco. Agora, como é que eu as uso? É essa literacia que eu acho que ainda não foi feita, tem que ser feita rapidamente, porque tudo isto é muito novo e muito rápido. Se nós nos lembrarmos, a internet surge no fim dos anos 90. Uma coisa relativamente recente. A democratização do acesso às tecnologias, na minha perspectiva, não foi acompanhada pela educação, pela capacitação dos adultos no seu uso. Então eu acho que vivemos todos, e eu inclusive, deslumbrados. Porque aquilo de facto é extraordinário. Sim. E a tecnologia traz uma coisa muito gira, e eu penso que posso falar assim convosco, é que é assim, para o bem e para o mal, quer ao nível do comportamento aditivo com substância, quer ao nível do comportamento aditivo sem substância, o bem-estar e o prazer estão associados. Ok? A nicotina, pegando no cigarro, somos a região do país que mais consome nas faixas etárias entre os 13 e os 18. A nicotina está preparada quimicamente para gerar bem-estar. Por isso é que ela é viciante.
E as redes sociais, não é? E o Netflix, e a Netflix. Voltamos ao prazer, elas emitem um conjunto de sinais que interagem com o meu sistema nervoso central e que me obrigam, em alguns dos casos, a desligar das outras dimensões da minha vida e então aí chegarmos a uma dimensão dependente. Até lá, eu sou usuário daquele instrumento. E é aqui que eu gostava muito que nós pudéssemos entrar. Não há o apelo à abstinência, larguem as tecnologias porque aquilo é mau. Lá está, não vale a pena diabolizar, De não é? todo. Até Nem porque as lá está, o problema não é a internet, é a forma como nós nos lidamos com a relacionamos internet. com ela. Isto é válido para as substâncias. Como é que eu uso determinadas substâncias? E é preciso ter muita atenção a isto. Este, para mim, é o grande enfoque. E como é que nós trabalhamos isto? Capacitando os indivíduos, dando-lhes competências de pensamento crítico. É fundamental. E estes programas são essenciais. Então, descomplicam. Obrigado. Por exemplo. Da nossa parte, tentamos fazer também essa espécie de serviço público. E agora, por exemplo, como é que nós, em relação à internet, os pais dos jovens que nos estão a ver lá em casa, aliás, e provavelmente até se os pais também podem estar a ver este episódio, porque é para toda a malta, como é que o pai ou a mãe pode alertar o filho ou a filha de que está a passar demasiado tempo em frente a um ecrã, seja do telemóvel, do computador, e já agora, se souber, qual o tempo recomendável? Podemos provocar. Provocamos, é mesmo isso, mas provocar. Quando este tema surge, há muita ideia do eles e os nós. Nós mais velhos dizemos eles. Os jovens são um perigo com as tecnologias. Eles. Porque nós, pais, os educadores, os mais velhos, somos um exemplo a seguir. Não somos. Nós temos muitas situações em que eu estou vergado sobre o meu telemóvel, filho, tu tens de parar de jogar videojogos, isto faz-te mal. Eu estou agarrado ao meu telemóvel. Portanto, a questão do nós e do eles, na minha perspectiva, ia ser substituída por nós. Porque nós de facto, gerações mais velhas e as deste tempo, estamos expostos de formas diferentes e com responsabilidades diferentes da minha perspectiva a riscos que são comuns. E, portanto, quando um educador sente que há um problema no uso da tecnologia, o primeiro desafio é eu. Qual é o exemplo que eu estou a dar com isto? Okay? Isto é muito importante. Eu. O povo diz, quando eu aponto um dedo, tem 3 a apontar para mim, este é o primeiro desafio. Porque eu acho que, como em tudo na vida, há um potencial pedagógico brutal da tecnologia. Mas brutal mesmo. Portanto, voltamos à não diabolização. Portanto, esta questão é importante. Qual é o modelo parental que eu imito para o meu filho? E depois a ideia da regulação. A regulação o que é? É estabelecer regras. Dizer assim, relativamente a esta matéria, vai daqui, aqui. Porque daqui para fora existem outras oportunidades. Então, não vamos estender muito isto, não perdemos as outras oportunidades. Sim. Esta é a grande questão. É a definição de limites. Sim. Voltemos ao pensamento crítico. Relativamente à carga horária, existem escalas definidas, mas eu acho que elas valem o que valem se nós não conhecemos as pessoas que estão, de facto, expostas ali. Mas sabe, porque cada pessoa também tem as suas próprias características, não é? Sem dúvida. Mas se nós pensarmos em estádios de desenvolvimento, eu acho que é absolutamente aterrador imaginar os jovens naquela frase ali entre os 5, 6, 7, 8 anos de idade, ou até um bocadinho antes, em que é determinante a relação com o outro, com um ser humano como eu, com ele eu aprendo. O mimetismo é determinante. E se eu abdico isto e me vergo sobre um ecrã, há um mundo à minha volta que eu perco literalmente. Isto tem implicações básicas, por exemplo, como a nível da linguagem. Okay? Se eu tenho alguém que, como eu comigo falo, eu enriqueço toda a minha linguagem, mesmo do ponto de vista cognitivo, há uma quantidade de estímulos que eu recebo sobre um ecrã. Eu não perto de comunicação, não é? Completamente. Então, irónico dizer assim, se eu estou sistematicamente curvado sobre os meus pés, eu acho que o mundo é do tamanho dos meus pés. E quando eu me levanto, eu vejo que no mundo afinal é muito maior dos meus pés. É ensinar isto. Mas eu voltemos, para mim, eu nunca, peço desculpa ser tão chato, não sair daqui dizendo assim, com quem é que eu sou na relação com estas tecnologias? O que é que eu procuro? Uma fuga ou um complemento a um projeto de vida que eu tenho? Isto é muito importante. Da tenra idade. Até se quisermos, no momento em que um pai e uma mãe decidem ser pais, constituir família, estamos a pensar sobre isto. No que é que estamos a pensar para este filho? Quando ele nasce, ou para esta filha, quando ele nasce ou ela nasce, trabalhar com ela a construção de um projeto de vida. Porque as escolhas que eu faço, com e sem substância, acarretam sempre riscos. Esse risco diminui se eu souber o que eu quero. História da Alice do País das Maravilhas. Eu conto sempre esta história porque é um fascínio que eu tenho ao ponto de ter chamado Alice à minha filha. A Alice chega a uma determinada altura da narrativa em que pergunta ao coelho qual é que é o caminho. Ao gato, peço desculpa. Ao gato. Qual é o caminho? Uma encruzilhada, qual é o caminho? O gato pergunta-lhe a coisa mais estruturante que nós podemos pensar enquanto indivíduos, que é para onde é que tu queres ir? Se eu sei para onde eu quero ir, as escolhas são mais facilitadas. Se a família souber para onde eu quero ir, as escolhas são mais facilitadas. E isto passa de geração em geração. Okay? A questão das horas é um dos elementos dos comportamentos aditivos. Qual é a carga horária que eu hoje estou a alocar, não só a um ecrã, mas às outras fontes de prazer da minha vida. À alimentação, ao sexo, às compras, ao desporto. É um dos desafios que nós hoje temos, chama-se vigorexia, que é a dependência do desporto. Tem muito a ver com a minha imagem. Okay?
Portanto, é a relação que eu estabeleço. Vou deixar de praticar desporto, vou deixar de fazer compras, vou deixar de estar agarrado às tecnologias. Não. Como é que eu me relaciono com estas questões? É por aqui que tudo começa e pode acabar. Por isso, agora vamos passar a outro tema, que são as drogas. Paulo, vamos então falar das drogas depressoras do sistema nervoso central, das drogas estimulantes também do sistema nervoso central e as perturbadoras. Pronto. Estava aqui a ler na nossa cápsula. Ou psicadélicas. Sim, São psicadélicas, estamos muito bem. E vamos mesmo entrar neste campo. Qual é que é a diferença entre todas elas? Muito bem. Então, deixem-me dizer aqui só duas coisinhas muito rápidas. Primeiro, droga é toda a substância sintética ou natural que altera o normal funcionamento do cérebro. E aqui então temos 2 a 3 formas de nos organizarmos. Primeiro, à luz da lei, podem ser legais ou ilegais. E depois, na forma como elas funcionam no nosso sistema nervoso central. Podem ser então estimulantes, perturbadoras ou depressoras. A diferença tem exatamente a ver com isso. Como é que o cérebro reage quando em contacto literalmente com elas. Estas duas organizações são fundamentais, porque a determinada altura confundem-se. Eu tenho jovens que dizem, mas assim sendo, um medicamento é uma droga. É uma droga, sem dúvida. Porquê? Porque altera o normal funcionamento do cérebro. Mas é um medicamento se estiver dentro de um circuito de segurança definido, em que eu tenho um sintoma, desloco-me a um profissional, tenho uma identificação, tenho um diagnóstico, tenho uma prescrição e com aquela prescrição eu vou a uma farmácia. Este circuito faz com que esta droga seja um medicamento. Se eu usar este medicamento fora deste circuito, é uma droga. O que acontece com os ansiolíticos, acontece com os analgésicos. A nossa população toxicodependente tem uma relação perturbada com os analgésicos, por exemplo. Isto é droga. Dentro deste contexto não é. Portanto, pegando nessa questão. Portanto, basicamente, quando uma substância química com características depressoras interage com o meu sistema nervoso central, vai-o desligar gradualmente. Acontece com o álcool, por exemplo, acontece com a heroína, em que o cérebro recebe uma informação para gradualmente ir desligando. Imaginemos aquilo que é o comportamento, por exemplo, do alcoólico. É a perda da noção do espaço, a noção do equilíbrio, ok? Por aí. As estimulantes passam um apor energético virtual para o cérebro, dando indicações para que ele reaja de uma forma, contrariando a naturalidade daquilo que é a nossa condição de seres humanos, acelerar o metabolismo do nosso organismo. As psicadélicas, que neste momento, no campo das substâncias, são aquelas, a par das estimulantes, que mais evolução têm tido no mercado, são aquelas que alteram a percepção da realidade. Alteram aquilo que os nossos 5 sentidos nos dão. Tudo que eu vejo, escuto, degusto, cheiro, entra em nós sob o efeito de uma substância de uma forma completamente alterada. Aqui, eu quero destacar, e não sei se eu poderia fazer, mas eu queria, porque é muito importante, há muita confusão à volta, nomeadamente desta substância, que é uma droga perturbadora ou psicadélica, que é a cannabis. Atenção. Tal como o álcool é uma droga depressora, e os jovens que a consomem, eu estou farto de perguntar, Feira da Luz aconteceu. Eu preparo-me, até visualmente, para me divertir com os meus amigos. Quero diversão, quero estar ativado. Qual é a substância que eu escolho? Uma droga depressora. É aquela que me vai desligar a partir do momento em que o etanol, presente no álcool, começa a fazer efeito tóxico. Então eu que quero estar lúcido para me divertir, escolho uma droga depressora que me apaga e me retira capacidades. Isto em termos do álcool. Em termos da cannabis, é outra das ideias que eu gostava que ficasse claro para todos. A cannabis é uma droga que vai alterar a percepção que eu tenho da realidade. Ela hoje, e não é bem hoje, há uns 5, 6, 7 anos, esta parte está a entrar no mercado com um teor de THC, que é o princípio ativo da cannabis, tetrahidrocannabinoide. O THC está para a cannabis, como o etanol está para o álcool, como a nicotina está para o café, para o tabaco, peço desculpa, como a cafeína está para o café. Portanto, é a substância perturbadora, ela está muito elevada no mercado, muito mesmo. E quando nós estamos a viver um contexto político e social em que se discute o uso terapêutico e o uso recreativo, não podemos descolar este elemento. Hoje, a droga que circula no mercado e que é adquirida nos mais variados lugares tem um elevado teor de THC e está muito associado a graves problemas de foro psiquiátrico que jovens e menos jovens estão a sofrer. Não foi colocada esta pergunta, mas acho que é a altura oportuna para dizer: álcool, tabaco, videojogos, jogos a dinheiro e cannabis lideram os comportamentos de risco dos nossos jovens aqui no Alentejo. O Alentejo é a região do país, a nível nacional, na faixa etária entre os 13 e os 18. Estamos a falar de uma pré-adolescência, adolescência, então uma fase adulta. A partir dos 18 anos, nós temos alguma autonomia para poder decidir as nossas vidas e as vidas dos outros. Nós, que somos a região mais envelhecida do país, aquela região que menos jovens têm, estão a consumir exatamente nestes 5 indicadores da pior forma a nível nacional. Ora, uma região que tem poucos jovens e aqueles que têm este tipo de comportamentos de risco que se destacam a nível nacional,
é para pensarmos rapidamente, porque nós estamos a complicar isto. Mas a população não tem noção de que esta região lidera esse ranking. De todo. E cada vez que eu falo sobre isto, há um rosto de estupefação e até de alguma incredulidade. Quer dizer, e não acreditem nos números. Dados de 2019 dizem exatamente isto. Nós estamos a falar de indicadores na faixa etária, portanto, 13, 18. Dados do Dia da Defesa Nacional, penso que seguramente vocês já ouviram falar, o Dia da Defesa Nacional, todos os jovens com 18 anos têm de se apresentar no Centro de Recrutamento Militar e é passado um inquérito. Nesse mesmo inquérito, com algum enfoque no álcool, nós lideramos em consumo, portanto, a experimentação, consumo nos últimos 30 dias, consumo ao longo da vida. Nós temos números na casa dos 90%, entre os 85% a 90%, 95% em alguns destes indicadores. Quando a média nacional está na casa dos 70%, 80% em alguns destes indicadores. Portanto, combinando tudo isto, e é um grito que eu dou a toda a comunidade, nós temos aqui alguns sinais de alerta gravíssimos. E eu queria deixar aqui e acho que esta é a oportunidade para quem nos ouve lá em casa. É assim, a doutora Margarida Gaspar de Matos, da Faculdade de Motricidade Humana, através do projeto Aventura Social, tem um projeto que mediu alguns dos indicadores agora na relação com o online. Então, eu penso que não está a fugir muito disto, agora não tenho aqui bem presente, mas diz mais ou menos assim: procura do outro no online, tempo de exposição ao ecrã e redes sociais. É isto mesmo. A região do país que mais horas gasta nestes 3 indicadores é a nossa no Alentejo. Agora vamos pegar nestes indicadores e vamos cruzá-los com os outros dados que eu há pouco dei. Álcool, tabaco, videojogos, jogos a dinheiro e cannabis. Quando um jovem ou menos jovem consome álcool ou tabaco, são chamadas drogas de recreação. Consome-se álcool na perspectiva de uma conversa, na perspectiva de conhecer pessoas. O tabaco um pouco a mesma coisa. A cannabis a mesma coisa. Videojogos a mesma coisa. Os videojogos hoje possibilitam interagir com pessoas que estão noutros países. Sim. Até na perspectiva de competição. E acho que Portugal, descobri há pouco tempo, temos grandes atletas nos videojogos. Então, o que é que nós estamos a pensar enquanto técnicos? Se calhar, quando os nossos jovens no Alentejo procuram os outros no online, procuram as redes sociais, estão expostos a um ecrã, consomem drogas de recreação e de relação, estão-nos a dizer, de uma forma bem audível, que sofrem da maior doença do século XXI, que se chama solidão. Voltemos aos sinais. É preocupante o consumo de substâncias e de comportamentos aditivos? É. Mas mais preocupante é o que está por trás deste mesmo comportamento, que é este grito: eu existo e estou só. No mundo das tecnologias, no mundo em que toda a gente tem redes sociais e nós comunicamos, dava outro programa. Sim, se calhar não comunicamos assim tanto, não é? É um bocado isso. Sim. O Paulo já mencionou o álcool, vamos agora falar do álcool. E em relação ao álcool, temos aqui uma questão para mencionar, que aliás o Paulo já nos deu aqui algumas informações quando estávamos aqui a preparar o nosso programa. Em relação aos grandes eventos, portanto, falo de feiras, de festas, o Paulo já está a fazer uma cara, de feiras, de festas, da celebração da passagem de ano, pronto, que é sempre aquela altura também de excessos. Qual é a observação do CRIA em relação a estes grandes eventos no que diz respeito ao álcool? E se quiser também aqui dizer-nos mais algumas informações acerca das outras adições. E também, deixe-me só aqui, também, lá está, também para podermos apresentar aqui informações que as pessoas conheçam. Feira da Luz regressou este ano. O CRI também tem dados em relação à Feira da Luz. Pode-nos apresentar esses dados, essas informações todas em relação aos grandes eventos? Muito interessante essa questão, porque nós, quando falamos de substâncias, nós imaginamos sempre o toxicodependente, agarrado a uma substância, isolado no seu canto, e esquecemos que as substâncias psicoativas têm, nos contextos de diversão, um espaço de eleição. Se quisermos, é quase um mote para qualquer processo de diversão. Nós, lá no CRI, este ano, pensámos o seguinte: depois de 2 anos de pandemia, em todos nós estivemos confinados, eu comecei com a minha equipa, começámos a imaginar a população mundial que sofreu com a pandemia, todos naquela posição de corredores. Vão ver quando os corredores que iniciam uma partida colocam-se naquela posição de arranque, à espera que alguém desse o tiro para dizer assim: meus amigos, acabou a pandemia, vamos para a festa. E o que nós optámos por fazer foi dar prioridade exatamente a isso. Então o que é que nós fizemos? Olhámos para o calendário de eventos festivos no Alentejo Central, que é a nossa área de atuação, e dissemos quais são os prioritários. E qual é a nossa capacidade de ir, na medida do possível, não a todos, seria humanamente impossível, mas pelo menos ao maior número deles. E então eu dei-me ao trabalho de perguntar quantos eventos Portugal tem e qual é que é o ranking de Portugal no quadro europeu de eventos. Fiquem a saber que Portugal é o país da Europa com mais eventos festivos. É o país da Europa que está no topo do consumo de álcool. Então nós estamos a combinar 2 elementos aceleradores: festa e droga, neste caso, através do álcool. Os 2 combinados têm potencial para dar mal. Qual é a nossa mensagem e o que é que nós levamos a estes contextos? Nós fizemos cerca de
17 intervenções. E temos agora, começando agora no próximo dia 27, recepção ao calor, vamos depois para a Feira do Montado em Portela. Nós testemunhámos a venda do álcool sem qualquer tipo de regra. Curiosamente, em espaços físicos, eu espero bem poder sair daqui vivo a seguir. Não há já aí um motim aí fora. Mas porque assim, não é por ser Montemor, não é por ser a Feira da Luz, como é evidente, mas nós sentimos aqui porque se calhar é um dos maiores eventos festivos aqui da região. E não é só isso, as pessoas não têm noção do que é que se passou realmente. Agora, com o alerta do Paulo, é que podem ter uma certa noção e voltar a fazer uma retrospectiva do que é que viram na feira. Exato. Porque como é normalizado pela sociedade, acabam por não reparar. Essa é a grande questão. Acabam por normalizar uma criança de 12 anos, um jovem de 12 anos a comprar tanto álcool como tabaco, vamos abordar mais à frente. E por isso mesmo acho que não é motivo para haver um motim lá fora e até para não o queremos abordar aqui, porque acho que é o espaço ideal. Acho que é mesmo motivo para as pessoas se calhar saírem à rua e abrirem os olhos relativamente ao que temos mesmo que o fazer. E o problema é de tal modo complexo que nós temos que estar todos em sintonia e envolvidos. Eu não posso, enquanto que repare, a equipa do CRIA é uma equipa que responde a 14 conselhos. Na área da prevenção são 3 profissionais. 3 profissionais afetos a 14 conselhos. Então nós temos que ter parceiros locais. Temos. Seja quem organiza, seja, por exemplo, como a autarquia montemorense, que tem espaços como este, seja os vossos projetos, seja quem produz, quem comercializa, todos temos de estar alinhados. Alinhados no quê? Volto a dizer, não na diabolização daquele que é um produto estruturante da nossa identidade local, histórica e cultural, que é o álcool. Sim. O vinho em particular. Não é nada disto está em causa de tudo. Temos que alertar. Eu sou consumidor de álcool. Claro que sou, em contextos particulares sou. Mas já fiz 18 anos. Não tenho muita pena de já os ter feito. Não tenho muita saudade porque tenho outras fases da vida muito interessantes também. Mas quando o legislador diz é proibido o consumo a menores de 18 anos e nós não fazemos rigorosamente nada para fazer cumprir esta lei, e eu, enquanto pai, além de ignorar a lei, promovo o consumo, dando sinais de que por consumir te tornas homens, por consumir ganhas uma identidade, isto é um claríssimo fator de risco. E foi isso que eu senti e sentimos enquanto equipa na Feira da Luz. No entanto, nem tudo foi mau. Há uma preocupação, e já havia uma preocupação anterior, que facilitou a nossa presença. Foi a terceira intervenção que nós dinamizámos nos últimos tempos, tivemos um interregno da pandemia. Mas há sinais claros, está prevista uma reunião de avaliação, está prevista, a autarquia já se comprometeu inclusivamente connosco para desenvolvermos algumas ações de intervenção comunitária, portanto, são sinais de esperança. Agora, eu queria deixar aqui uma imagem que fala muito da importância do trabalho de prevenção, que é assim, nós na prevenção, nós na educação, nós estamos a plantar carvalhos, nós não estamos a plantar eucaliptos. O eucalipto é de crescimento rápido e não dura. O carvalho fica, mas demora mais tempo. Portanto, para nós produzirmos resultados a nível da mudança de comportamentos e atitudes, temos de dar o elemento tempo. E não vale a pena acelerar o ponteiro dos relógios porque não resulta. E esta mudança de comportamentos vai demorar muito tempo. Está a demorar muito mais na nossa região. Dou-vos o exemplo da média de consumo da experimentação de álcool. A nível nacional está já na casa dos 13, 14, em evolução, e nós não descolamos ainda dos 12, 11, 12. Eu não consigo imaginar uma criança com 11 anos a consumir álcool. Não consigo. No meu serviço dizemos, quanto mais precoce é a experimentação, aumenta a probabilidade de um consumo toxicodependente mais à frente. É isso que está a acontecer. Outra nota sobre o álcool, e para fechar, e também tem que ver com os contextos de diversão, que é, nós não podemos fechar-nos na imagem do indivíduo relacionado com uma substância. Nós temos que pensar naquilo que eu disse anteriormente, o que é que ele quer com aquele consumo, mas o que acontece depois a partir daí. Alguns sinais. Sinistralidade rodoviária. Évora, Beja e Porto Alegre são pontos negros de sinistralidade rodoviária a nível nacional. Nós somos uma região do interior com pouquíssimas pessoas, com estradas belíssimas. Feridos graves, mortes e feridos ligeiros, estamos no top 3 a nível nacional. Como é possível? Problemas de saúde mental. O consumo de uma droga depressora da forma descontrolada, como nós a estamos a fazer, associada a depressões socioeconómicas, a questões até de uma certa tolerância, por exemplo, ao suicídio. Há uma certa aceitação social do suicídio aqui no Alentejo, que se cruzarmos com o álcool, que é uma droga depressora, eu posso afirmar com propriedade que se calhar é por bebermos e bebermos da forma como bebemos no Alentejo, que temos os problemas de saúde mental que nós temos. A violência doméstica. Dados de 2021 da Polícia de Segurança Pública dizem que 51,4% dos agressores, mais de 50% dos agressores, tinham álcool ou outro estupefaciente associado. E quando eu falo em violência doméstica, eu também tenho que falar sobre isto. Entendem? Sim. Podia falar da raspadinha, se vocês entenderem. Somos o país da Europa que mais consome. Normalmente não pensamos na raspadinha quando pensamos nos tais comportamentos aditivos. Precisamente. É um dos maiores que nós temos neste momento. E que, provavelmente, se calhar, até está mais ligado à terceira idade. Provavelmente, não? É assim, é muito curioso. Há um perfil mais ou menos desenhado, mas em termos de faixas etárias há uma certa heterogeneidade. Okay. Mas, grosso modo, isso porque são pessoas que, à partida, vão tendo alguma disponibilidade financeira
mas barra precariedade financeira. Parece um paradoxo, mas é dizer assim, qual é que é o elemento acelerador da adição à raspadinha? A crise, a privação económica. É dizer, eu não tenho, e há uma mensagem muito bem montada que diz, não tens, gastas 3, 4 euros e podes vir a ter. É fácil. Talvez seja esta a oportunidade para passarmos ao próximo tema, porque o próximo tema é mesmo o jogo. Paulo, a raspadinha é um jogo presencial e também temos os jogos online. Um tem mais impacto que o outro. Quais é que são os comportamentos associados aos diferentes tipos de jogo? São obviamente diferentes, não é? Mas ambos têm uma coisa muito engraçada. O nosso sistema de recompensa, do ponto de vista daquilo que é a forma como o nosso cérebro funciona, ele é muito mais rapidamente ativado quando eu, num momento, tenho o resultado da minha expectativa em relação ao jogo. 2 exemplos muito concretos. Qual é que é, à partida, o poder aditivo da raspadinha comparativamente, por exemplo, ao placar? Na vossa opinião, ajudem-me agora aqui. Deixem-me ser um bocadinho entrevistador. Eu queria ser entrevistador quando era pequenino, estou a ter agora esta oportunidade. Digam lá, raspadinha, placar. Qual dos dois, vocês, na vossa opinião, tem o maior poder aditivo? Eu penso que a raspadinha. Sim, porque acho que se recebe, existe retorno que se recebe mais rápido. No momento. Eu tenho uma moeda, eu raspo e no momento eu sei se tenho ou não tenho prémio. Sim. O placar pressupõe uma estratégia e tempo para que os resultados aconteçam e eu possa depois confirmar se ganhei ou não ganhei. É este sistema de recompensa que faz parte da estratégia que leva a raspadinha a ser, hoje, uma das maiores dependências que nós estamos a viver. Há alguma resistência por parte de quem promove, neste caso a Santa Casa Misericórdia de Lisboa, mas há muito trabalho nesse sentido. Nós organizámos há não muito tempo, antes da pandemia, um encontro que colocou o diretor de um dos departamentos de promoção do jogo responsável da Santa Casa. Já vai havendo algum trabalho investigativo sobre esta matéria, mas é claro, é de facto uma adição. Jogos eletrónicos, jogos online, um pouco isso, é a rapidez com que eu ligo um computador e em meia dúzia de segundos eu tenho à minha frente a possibilidade de interagir de uma forma altamente prazerosa com o ecrã. Temos tido alguns sinais muito, muito interessantes, há muito pouco tempo, são sinais empíricos, que colocam famílias. Nós vivemos uma situação gravíssima do ponto de vista financeiro que se vai agravar dentro em breve. Eu não tenho dúvidas nenhumas em afirmar. Complementarmente a este agravamento, nós vamos ter os comportamentos aditivos a aumentar. Todos aqueles comportamentos aditivos que me mascaram a dor e que me levam a ter a expectativa de uma recompensa material ou financeira vão claramente aumentar, não tenho dúvidas. O pequeno tráfego vai aumentar. Ainda hoje eu vi nas notícias, não tem que ver com adição, mas tem que ver com sobrevivência, aumentar os furtos de alimentos. As pessoas já não têm capacidade de comprar os pacotes básicos, estão a roubar. Ora, se eu de repente descobrir que posso fazer plantação de cannabis em casa e isso pode me dar algum dinheiro e manter o meu vício, eu falo-ei. Isto para dizer o quê? Nós temos hoje, já tivemos alguns casos de famílias, não sei se de uma forma consciente ou inconsciente, não quero julgar isso, estão a promover os jogos online a dinheiro por parte dos filhos. Isto é assustador. Isto é assustador. E depois há um elemento assustador ainda mais, que é o elemento do tempo. Isto acontece a uma velocidade absolutamente aterradora que nós não estamos a conseguir acompanhar. Neste momento, há um novo jogo que surgiu, há uma nova substância psicoativa que surgiu, há um novo desafio a nível das edições que surgiu, e nós temos de estar preparados para esta velocidade. Passamos então agora para o tabaco. Paulo, já falamos aqui em relação também às faixas etárias e à proibição em relação a algumas faixas etárias, mas sabemos que existem jovens de 12, 13, 14 anos que fumam até em frente ao ensino escolar. De quem é a responsabilidade, afinal? É dos jovens, dos pais dos jovens, de quem vende? Quem é a responsabilidade? Temos que coletivizar, temos que dar uma dimensão plural à responsabilidade, porque todos nós temos um pouco essa responsabilidade, não é? Seja os educadores que se calhar não deixam os alertas necessários, seja quem promove a comercialização, seja quem fiscaliza, e a palavra fiscalização, apesar de nos assustar, eu acho que tem que ser assumida, não é? E, portanto, não é mal fiscalizar, pelo contrário, nós voltamos aos limites, nós temos que ter uma atividade reguladora do nosso comportamento, porque senão seria o caos. Sim. E particularmente a questão do tabaco é muito interessante na nossa região, porque, deixa-me só um bocadinho atrás para falar de cannabis também versus tabaco, porque os dois, sob a forma de consumo, se cruzam, tabaco com cannabis. Nos dados que há pouco vos dei, os 5, álcool, tabaco, videojogos, jogos a dinheiro e cannabis, 2 deles, o Alentejo está em contraciclo. Há uma tendência de uma redução a nível nacional do consumo do tabaco e há de aumento no Alentejo. Reparem bem do que nós estamos a falar. Há uma redução, uma tendência de redução do consumo de cannabis e há um aumento no Alentejo. Isto é assustador. Ninguém fuma, não sei se posso utilizar esta expressão, uma ganza, se não tiver uma experiência prévia com tabaco. Ou pelo menos grande parte das pessoas. Não podemos dizer, há aqui esta combinação. Aquilo que interfere no consumo do tabaco é sobretudo a pressão de pares, claramente. É o par.
Sempre o par, ou o modelo parental, ou eventualmente a publicidade que é trabalhada à volta daquela substância. Ao nível da publicidade, há neste momento um trabalho robusto. Já se nota claramente, a legislação está muito forte a esse nível. Há um elemento brutal, que é um aliado da prevenção, que é o aumento do preço. Aumenta o preço, baixa o consumo. Automático. O que é que acontece a seguir? Uma regulação do consumidor até voltar novamente ao consumo. Estamos a falar de uma adição. Álcool e tabaco são das maiores adições que nós vivemos no mundo. Curiosamente, são as duas drogas legais. Atenção a isto. E isto para vos dizer que, portanto, se ao nível da publicidade a coisas vai estando mais ou menos controladas, se ao nível das leis vão estando mais ou menos controladas, os modelos parentais e os modelos dos pais continuam aqui a influenciar. Por isso é que eu costumo dizer, ainda não conseguimos, mas é por aqui que nós temos de trabalhar. Uma das mensagens, do ponto de vista preventivo, que nós estamos a trabalhar é exatamente dizer assim, eu posso-vos dizer, do ponto de vista químico, quais são os compostos do cigarro e o seu potencial oncológico e cancerígeno. Mas para malta jovem... Sim, provavelmente não querem Eu saber. conheço atletas de alta competição que fumam há tantos anos e têm grandes resultados esportivos, não é tanto por aí. Isto é uma meia-verdade, não é bem assim. Eu pergunto muitas das vezes, portanto, se formos comparar o rendimento esportivo de um Ronaldo que não fuma, com um jogador com o mesmo talento a consumir, eu não tenho dúvidas nenhumas que o nosso Ronaldo, que não consome nenhum tipo de substâncias psicoativas, pelo menos a este nível, tem seguramente melhor rendimento do que quem consome. Portanto, esta dimensão tóxica da substância nunca pode ser dissociada. Mas a questão dos mitos é muito importante. Então o que é que nós estamos a trabalhar? Atenção, por exemplo, que a questão de a tua imagem fica afetada. O tabaco, os compostos do tabaco envelhecem a pele. Vão amarecer os teus dedos. Vão destruir o teu cabelo, o teu hálito. Aquilo que a minha autoestima fica diretamente, além da física e da minha saúde, fica diretamente afetada com a substância psicoativa presente no tabaco e nicotina. Nota muito importante. A indústria tabaqueira, quando começou a ver afetada a sua grande atividade, que é a produção de tabaco convencional com combustão, criou o cigarro eletrónico, o cigarro aquecido e tudo mais. Portanto, é uma resposta do mercado para manter novamente os interessados eu ia dizer toxicodependentes, é um bocado assustador, mas tenho que o dizer. Agarrados não agora ao cigarro convencional de combustão, mas aos outros cigarros eletrónicos, que têm um ar muito mais moderno, muito mais cool, não é? Muito mais apelativo do que aquilo que é um cigarro que nós acendemos e estamos a fazer poluição ambiental. Atenção a isto. Os cigarros eletrónicos têm para já têm nicotina, têm outro tipo de substâncias psicoativas e entre o deve e o haver não há muita diferença com aquilo que é o cigarro convencional. Ok. Ou seja, é uma tentativa de tornar saudável o hábito de fumar. Saudável e introduz uma outra falsa ideia, quer dizer assim, e ouve-se muito isto, eu estou a tentar deixar de fumar, por isso eu estou a fumar um cigarro eletrónico. Ora, isto não faz qualquer tipo de sentido, porque eu continuo a alimentar a minha dependência. Exatamente. O único processo terapêutico de cessação tabágica passa por uma equipa multidisciplinar, da psicologia à enfermagem, passando pela medicina geral e familiar e outros profissionais. À nutrição, por exemplo. Aí sim é um processo de cessação tabágica, não é um cigarro eletrónico, posso garantir. E em relação aos próprios vícios, uma pessoa que tem a noção que tem um vício acaba por se afetar a ela mesma, aliás, até pode não ter noção desse vício, corrigindo o que eu estou a dizer, mas afeta não só a pessoa, mas afeta também todos os que estão à volta dela. Claramente. É uma doença social, não tenho dúvidas absolutamente nenhumas. Não só porque tem esse efeito de contágio, né, que há pouco dizia, interpares, o álcool é o grande exemplo, não é? O tabaco é o outro grande exemplo, o meu modelo vai influenciar os demais, mas quando se instala uma dependência, e atenção que a dependência é uma doença, eu vou dizer isso 2 vezes, porque lá em casa a dependência é uma doença, a razão pela qual a prevenção é estruturante. Mas não temos essa noção. Não tem essa noção. Eu digo que provavelmente a população não tem essa noção. Passa muita ideia de hoje consumo, amanhã não consumo, eu estou bem. Há uma memória na minha relação com uma substância, há uma memória na minha relação com um comportamento aditivo sem substância que fica. E que é ativada, por exemplo, a partir dos 5 sentidos. Se eu anteriormente fui um fumador, já não fumo há 5, 6, 7, 10, 20, 30 anos, eu não esqueço a memória da minha relação com aquela substância. Ou porque vi alguém fumar, ou porque cheirei o fumo do cigarro, ou porque ouvi aquele barulho incrível de um isqueiro que acende. Cada vez que os meus 5 sentidos são ativados na relação com a substância, eu sinto uma vontade de a consumir. É assim para todo o comportamento aditivo. Por isso é que é uma doença que fica e tem que ser tratada. Não curada, tem que ser tratada. Mas há este aspecto importante que é depois os danos que os outros vivem. Nós temos situações dramáticas no meu serviço. As dependências das substâncias ilícitas e aqui o álcool também agora associado, apesar de lícita, traz-nos situações dramáticas, particularmente a questão do álcool. O processo de construção de uma dependência alcoólica é relativamente lento, muitas das vezes imparável, e neste percurso
todos os familiares próximos vão também ficando toxicodependentes, não porque consomem a substância, mas porque sofrem de tudo aquilo que são as implicações daquele comportamento. Há um esvaziar, aquilo que nós dizemos quando fazemos as abordagens formativas e informativas. O processo de dependência instala-se quando todas as nossas dimensões, enquanto indivíduos, se esgotam. A familiar, a escolar, a emocional, a laboral, vão se esvaziando em prol de um só comportamento. Este esvaziar pode ser mais rápido ou mais lento, mas é seguramente doloroso para todos aqueles que nos amam e que à nossa volta se preocupam connosco. E muitas vezes inconsciente, ou maioritariamente inconsciente, ou direi sempre inconsciente, não. Há uma dimensão de alguma consciência, há uma determinada altura, não sei se é correto ou não, mas há uma altura em que eu digo, já chega, passei todas as linhas vermelhas, eu hoje sou um doente e preciso de ajuda. Este processo é o primeiro de um processo de recuperação. É eu dizer, eu não estou bem, preciso de ajuda. Ok. Agora ia fazer uma pergunta, mas de certa forma já respondeu, que ia lhe perguntar se um comportamento aditivo pode ser tratado na íntegra, mas já aqui focou, portanto, e sublinhou que pode ser tratado, mas não curado. Pode ser tratado, mas não curado, porque é uma doença crónica, como é, por exemplo, algumas doenças oncológicas. Acompanhamos para a vida. E isto obriga-nos a dizer, então vamos apostar na prevenção, mas vamos apostar na prevenção a sério. Sim. Não é com sessões de sensibilização que nós fazemos nas escolas. E com cartazes. E nem com cartazes. Nem com cartazes. E por isso mesmo é que vem no seguimento da última pergunta de todas, que é a oportunidade de, lá para casa, podermos deixar ou mais conselhos principais para combater estes problemas. Sim. Por isso o espaço é assim. Okay. A ideia do combate é uma ideia interessante, mas às vezes assusta-me. Porque a ideia de um combate é a ideia que há um vencedor. Eu dou uns tiros e acabo com o meu inimigo, quando isto nunca na vida vai acontecer. Nós durante muito tempo alimentámos a ideia da construção de uma sociedade livre de drogas. Isso é de todo possível. Não é possível isto. A grande mensagem é a construção, e utilizei várias vezes esta expressão exatamente para que ela fique na nossa memória, que é a ideia da relação. Eu tenho que ter uma boa relação comigo e tenho que criar uma boa relação com o mundo. E para que isto aconteça, há um elemento muito importante, e volto outra vez à minha amiga Alice, além de ser minha filha, é a história que eu adoro, que é a ideia de um projeto de vida. Como nunca, e vocês são jovens e estamos aqui num espaço particular, com um particular significado em relação a esta área, que é assim, a existência de um modo de vida alinha as minhas decisões, organiza-me. Nós vivemos um tempo em que o problema não são os recursos, acreditem, o problema não são os recursos surgem. Tem que haver projetos, e eu não sei se usar. Isto leva a alguma desorientação. E quando eu não sei o que eu quero, qualquer coisa serve. Sim. Portanto, qual é o grande desafio? O órgão central que é afetado com uma substância ou sem ela é o cérebro. E é ele que nós temos que estimular, é ele que nós temos que cuidar. E nós cuidamos estabelecendo uma ótima relação comigo e com o mundo. E este processo que parece, Paulo, era isso, afinal, uma verdade lá para Alice, isto não é fácil, isto é dramático. E nos tempos que nós vivemos, num tempo de grande velocidade, de grande desorientação, agora paras um bocado, relaciona-te contigo, relaciona-te com o mundo, não tem tempo, tem coisas para fazer. E a sobreestimulação constante e permanente leva-nos a não querer às vezes. Às vezes eu quero, mas às vezes nem consigo, mas às vezes eu querer parar não, porque eu tenho sempre qualquer coisa que me estimula, que me apela e que faz com que eu me afaste de mim. Quando eu há pouco vos falava da solidão, a forma que eu tenho de combater a solidão é ter muitos seguidores no Instagram. É ter muita gente à minha volta com quem eu estou a consumir. Há um ditado do povo muito engraçado que diz assim, no jogo do xadrez, o cavalo e o rei, no final do jogo, vão cada um para o seu lugar. E nós vamos para o nosso lugar. Que lugar é o nosso? Eu muitas vezes não sei. E a palavra solidão é uma palavra que eu vejo muito na presença dos nossos toxicodependentes e dependentes. Estamos sós, acreditem, mesmo com muitas redes. Há pouco falava da terceira idade, fiquem só com esta nota. Um dos comportamentos aditivos da terceira idade exatamente fica com as redes sociais. Quando antigamente nós vimos os idosos que estavam na estrada a contar carros, ou estavam na estrada a jogar à sueca, ou a falar mal do vizinho, ou a falar do Benfica, do meu Benfica, que vai jogar agora, que não posso esquecer, que é muito importante. Hoje, para mitigar a solidão, que é um dos paradigmas da cultura alentejana, temos as redes sociais. Temos as redes sociais. Então o que é que eu faço? Eu já não saio de casa porque as minhas amigas ou os meus amigos estão nas redes sociais. Não estão. Aquilo são fotós. Aquilo não é uma pessoa. A pessoa é isto, são os 5 sentidos, ou os 6 ou os 7, como tem o sexo feminino, e ainda bem. Atenção à feminização do consumo. As mulheres estão hoje a consumir, quer substâncias, quer ao nível das novas edições, particularmente redes sociais, de uma forma preocupante. Mas se quisermos resumir, pensamento crítico. É fundamental, até por uma cidadania ativa. E nós estamos a precisar disso, particularmente das vossas idades. Isto é vosso, não é meu. Ok? É isso mesmo. É apelar mais atenção por parte de todos. Sim. E sermos mais responsáveis e esperamos, e sabemos que o Paulo referiu aqui que vai demorar bastante tempo a que isto possa ser totalmente resolvido, mas
enfim, chegámos ao fim, não é? Do primeiro episódio desta segunda temporada e há muito por abordar, como eu já disse no início deste programa, e há mais uma novidade que eu me esqueci de referir. Aliás, há mais novidades, mas uma delas é que nós também vamos sair à rua para estar com todos vós, vão ser 2 pessoas, penso eu, antes de cada episódio, para responder uma pergunta sobre o tema que iremos abordar. Além disso, contámos em estúdio com a presença neste episódio do João Vieira, ele é fotógrafo e também gosta muito desta área da comunicação. E a quem agradecemos. Exato, agradecemos, claramente, já ia passar os agradecimentos, e que pode estar aqui ao longo desta gravação a tirar as suas fotos e que pode acompanhar nas redes sociais, tanto do município de Montemor Novo no Facebook e também no Descomplicar no Instagram, e acompanhar os episódios no Spotify e YouTube. Por isso, vamos apelar a que também nos acompanhes ao longo destes próximos episódios que prometem ser... Uma forma moderada, para não se tornar também um comportamento aditivo, por favor. Sim, senão vamos ter de fazer várias temporadas, não é? Não queremos problemas. É isso mesmo. Agradecer por fim ao Centro Juvenil por renovar este projeto e por continuar a colaborar connosco e dar-nos a oportunidade de estar aqui a falar com todos vós. Agradecer a presença do Paulo Jesus, que foi incrível em poder estar aqui hoje, apesar da vida que tem uma agenda bastante complicada, acredito eu, e que pôde vir aqui responder às nossas perguntas na íntegra. Agradecer ao João, que está ali atrás da câmara, por ter acompanhado esta gravação, e a todos vós que estão aí desse lado. Vamos apelar que deixem um gosto, comentem o que acharam e subscrevam os nossos canais, deixem um like no Facebook do município de Montemor Novo e vemo-nos daqui a 15 dias para juntos descomplicarmos a juventude.